Em um editorial publicado agora há pouco, o jornal o Globo defendeu a decisão do STF de punir a imprensa pelas falas dos entrevistados. Aspas. Foi positiva a decisão do Supremo Tribunal Federal, que fixou uma tese para os casos em que veículos de imprensa publicam em entrevistas declarações com acusações falsas. Fecha aspas. O jornal prossegue. Embora ainda haja dúvidas sobre como será interpretada, a tese consagra de forma clara a plena liberdade de informação e expressão, determinando que uma empresa jornalística só pode ser considerada responsável por declarações caluniosas de seus entrevistados se tiver sido deliberadamente negligente na tentativa de apurar os fatos. Fecha aspas. Piotr, é preocupante, chocante esse editorial do Globo. Eu tive que ler aqui 2 vezes para ver se eu tinha entendido direito o posicionamento do jornal. Vou me ater a um trecho que você leu aí. Todo mundo sabe que o Supremo, por ser a corte, a última corte, ele tem que pacificar entendimentos. Quando, obviamente, há divergência entre a primeira e a segunda instância, vem a terceira instância, e se mesmo assim há questionamentos, vai ao Supremo Tribunal Federal. Quando há dificuldades ou divergências na interpretação de uma lei, vai-se ao Supremo Tribunal Federal. É a última palavra. Daí que vem a lógica que mesmo que erre é o que tem direito de errar por último, o que é horrível. Mas enfim, olha o que diz o texto de O Globo. Embora ainda haja dúvida sobre como será interpretada, a tese consagra de forma clara. Bom, se há dúvida, então é de forma clara. Interpretação de texto, aula 1, né? Módulo 1. Como é que se justifica o injustificável? As palavras vão te trair em algum momento, porque o Supremo não pode, até porque essa divergência já tinha sido aberta lá, havia uma discussão sobre qual tese prevaleceria diante do julgamento que puniu o jornal lá de Pernambuco, aliás, puniu no entender óbvio da Constituição de forma absurda, porque puniu o jornal por uma declaração dada por um entrevistado naquele momento. É disso que nós estamos falando hoje na edição aqui da Revista Oeste, do Oeste Sem Filtro, mas vamos lá. O Supremo não deixou claro de como tudo vai acontecer, a ponto de o ministro-presidente da Corte vir a público para quase que dar uma declaração para explicar o que eles tinham votado. Vamos lá, de novo, como é que o presidente da Corte precisa vir a público para explicar o que eles tinham votado? Precisa ficar claro, cristalino, previsível. A lei existe para tornar previsível o que você pode ou não fazer diante do que vai ser legal ou ilegal. Se for legal, segue sua vida. Se for ilegal, você está sujeito a punições. Esta é a lógica, este é o princípio da lei. Aí o Supremo, depois de tanta discussão, consegue chegar a um texto em que o próprio presidente do Supremo tem de vir a público para explicar e não deixa muito claro, e aí vem o editorial de um jornal, da importância de O Globo, diz: embora ainda haja dúvidas sobre como será interpretada, a tese consagra de forma clara. Se tem dúvida, então não consagra de forma clara absolutamente nada. Porque como é que um juiz de primeira instância vai julgar este caso? Vai julgar um caso desses? O que está claro e o que ainda há dúvidas sobre como interpretar? Eu só estou me atendo aqui à interpretação de texto. Ela já me é suficiente. Coerentemente, o Globo, na dúvida, apoia. Apoia o governo e apoia o STF, que tem medo. Vou repetir o que eu venho dizendo aqui sempre que se fala de censura. O Globo não precisou de censor na redação. O próprio jornal O Globo, a TV Globo, eles se autocensuraram. E o governo nunca teve nenhum problema, o governo militar, numa das fases mais difíceis, mais duras da história do Brasil, o governo militar não precisou designar ninguém para cuidar do Globo. O próprio Globo silencia, se antecipa à censura e dispensa qualquer vigilância. É coerência. Consta, rapidamente, para fechar, só lembrando que o título desse editorial do Globo diz o seguinte: decisão do STF respeita caráter do jornalista. Tremendo, do jornalismo, mentira, perdão. Né? Já devia começar a ser processado por aí. Pois é, eu vou pegar
o que disse o Piotr, mostrando a incoerência até na interpretação de texto, uma coisa básica, pueril, o que disse o Augusto, e vou acrescentar uma tese um pouco mais conspiracionista, digamos assim. Será que é autocensura por covardia? Ou será que o Globo, um veículo tão poderoso de comunicação que lá na campanha, na entrevista dos candidatos, disse, William Bonner, né, a seriedade do jornalismo, Lula, você não deve mais nada à justiça. Começou assim, né? Será que eles estão mancomunados? Será que eles querem a censura dos outros? Será que eles não se importam de transformar o Brasil em China, desde que eles sejam a assessoria oficial de imprensa do regime totalitário? Fica a dúvida no ar, né?